Você quer ter um feed do Instagram lindo e organizado, receber vários elogios dos seus seguidores e ainda aumentar o número de visitas no seu perfil? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te contar como fazer isso e dar várias dicas de sites e aplicativos gratuitos para você utilizar. Bora lá? Olá, eu sou Ana Paula Medina, arquiteta e urbanista, e eu resolvi gravar esse vídeo para atender alguns pedidos e algumas perguntas que eu tenho recebido no meu Instagram, @papopraarquiteto. Muitas pessoas têm me perguntado o que eu faço para deixar o meu Instagram mais bonito e mais organizado e ainda manter a frequência das postagens. Muitos influencers têm dito que o mosaico ele trava a criatividade, trava a frequência de post, e eu tô aqui para dizer o contrário. Dizer que depois que eu adotei essa técnica, agora sim eu consigo manter a frequência das minhas postagens, eu consigo organizar melhor o conteúdo que eu pretendo passar, e isso mudou completamente o alcance e a forma como as pessoas veem o meu Instagram. Então eu quero contar todos os detalhes de tudo isso para vocês agora. A primeira coisa que você precisa ter é a identidade visual da sua marca. Então, você precisa ter as cores, a serigrafia, né, as letras, as fontes e também os ícones e as imagens que representam a sua marca. Isso que vai fazer as pessoas olharem e dizer, nossa, eu sei de quem é esse conteúdo. Então, ela tá ali rolando o feed do Instagram e fala, eu sei quem preparou esse conteúdo, eu sei de onde vem essa informação. Então, é uma forma de você criar um vínculo com o seu público. E aí já fica a primeira dica. Se você ainda não tem essa identidade visual, não trave todo o seu processo por isso. Você pode parar agora, criar aí já uma estratégia, algumas informações para você dar o start no mosaico do seu Instagram, mas não trava se você ainda não tiver. E aí, depois que você tiver essas informações organizadas, como eu faço? Eu organizo todas elas numa pasta e crio um moodboard da minha marca. Isso tudo eu fiz no meu Pinterest. Então, assim, cada um pode fazer no Instagram, onde preferir, mas eu particularmente eu tenho separado aqui tudo aquilo que representa tudo aquilo que eu utilizo no meu Instagram para expor as informações que eu quero passar, para expor o meu conteúdo, as minhas cores, a minha paleta de cores está separada aqui. Então, tudo isso está organizado aqui no Pinterest, tá bom? E aí eu já separei aqui um próximo passo que vocês precisam fazer. E vocês precisam buscar inspirações de outros mosaicos. Então, assim, não se limitem só às opções que eu vou mostrar aqui no vídeo. Existem diversas opções de mosaicos que vocês podem utilizar, vocês podem explorar. Mas para facilitar a busca, eu já separei uma pasta de inspiração de mosaico para Instagram. Vocês podem procurar o meu Pinterest aqui, Papo para Arquiteto. E aí já tem algumas opções que eu separei e vou discutir e explicar algumas delas. E aí depois cada um fique à vontade para criar o seu, tá bom? O primeiro que eu separei é esse estilo que a gente chama estilo xadrez, né? Quando você intercala as postagens entre textos e imagens. E aí você precisa criar uma imagem de fundo, né? E que é o que vai unir todas as informações, que é o que vai fazer quando a pessoa abrir o seu Instagram, ela vê ali tudo harmonizado. E aí você vai intercalando entre escritas e imagens. Algumas pessoas falam que esse é um formato que trava um pouco a criatividade, porque você fica preso, agora eu só posso colocar texto, agora eu só posso colocar imagem. Mas tudo depende de como você organiza o seu dia a dia, como você organiza as informações que você quer passar para o seu público, tá? Então, assim, para uns é isso, para outros pode não ser, tá bom? Eu, particularmente, prefiro essa outra opção aqui, que é a opção de você pegar elementos, nesse caso aqui ele está representado em alguns desenhos e alguns retângulos de cores diferentes, e aí você monta um fundo e aí você organiza quando vai ser uma imagem, quando vai ser o texto, e ainda assim você deixa livre, porque de repente algum dia você quer, hoje eu quero colocar uma frase que eu vi que é interessante, ou quero fazer um questionamento que é interessante, você está livre sem precisar, eu não posso fazer isso porque
vai bagunçar o meu feed. Se em algum momento você pensar isso, eu não posso fazer isso que vai bagunçar o meu feed, isso é travar o seu processo criativo ou isso é travar a constância das suas postagens. Você precisa pensar num mosaico que vai facilitar a sua frequência de posts. No meu caso, criar este fundo e já preparar onde vai uma imagem, onde vai uma frase, me ajuda a organizar visualmente as informações que eu quero passar e contribui para a frequência dos meus posts. Depois, uma outra opção é esse daqui, ó. Claramente você vê as cores de maneira harmônica e uniforme, né? Cada informação compõe um post que pode se unir a outro ou pode dizer uma informação sozinha. E aí, uma dica que eu já dou é, alguns perfis de fotografia que eu já vi, é um recurso que eu não acho interessante, é quando você pega uma foto muito grande, fraciona em vários posts, e aí você vai publicando. Só que quando você vai passando o feed, de repente você vê um olho, uma boca, um nariz, um cabelo, e aí no seu feed fica uma coisa meio confusa. Algumas pessoas utilizam essa estratégia para fazer a pessoa visitar o Instagram para ver a foto inteira, né? Então desperta a curiosidade, o gatilho da curiosidade, que é uma opção interessante, porém eu já li alguns artigos dizendo que não funciona mais como funcionava algum tempo atrás. Então aí é a mesma coisa, vai do critério de cada um, da forma como você achar melhor. Tem a opção de você não necessariamente criar um mosaico que vai trazer um fundo. Essa é uma opção interessante também para quem fala, mas trava muito se eu tiver que, eu só posso dizer isso, eu só posso usar esse fundo, eu só posso usar se tiver redondinho. Aquilo que eu falei, nunca faça uma forma que vai te bloquear ao invés de te deixar mais livre na constância dos posts. Então, essa é uma opção interessante que vocês podem observar que está bem harmônica a utilização de cores, a utilização de fonte, e não necessariamente um post se interliga ao outro, mas quando você abre, você vê tudo bem organizado e bem harmônico. Então, assim, é uma opção também muito interessante. Basta você ter o seu mood board criado e criar uma estratégia para permanecer nessa harmonia. Eu vou utilizar aqui um exemplo e já vou dar uma dica para vocês muito boa, que é você pode escolher uma imagem. Neste caso, essa dica é para quem ainda está construindo a sua identidade visual, a sua definição de paleta de cores, os elementos que você quer utilizar para compor o seu mosaico. Aí eu vou dar uma dica. Eu separei essa imagem aqui do Pinterest, vocês podem salvar, e vocês vão abrir esse site aqui, ó, Adobe Color. Você vai arrastar a imagem para cá e aqui você consegue extrair algumas paletas de cores. Então, veja bem, ó. Você pode ir passando aqui. Olha que linda essa daqui. Ou você pode selecionar e você mesmo movimentar na imagem para capturar uma imagem que você gostou e montar uma paleta de cores. Eu particularmente gostei bastante dessa daqui. Aí, o que você vai fazer? Aqui vão gerar alguns códigos das cores e já eu vou mostrar para que serve. Então, essa é uma opção para quem ainda não tem. E se você já tem uma paleta de cores, mas ainda não sabe quais são os códigos das cores, que vai ser muito importante para o próximo passo, basta você trazer a sua imagem de paleta de cores para cá e extrair as imagens. Outra dica interessante é, se você quiser no Pinterest, ficar aí procurando imagens e aí encontrar uma imagem, sei lá, de natureza. E tem várias cores lindas que você quer trazer para sua marca. Pode trazer a imagem para cá, extrair uma paleta de cores e se divertir depois. Depois, o próximo passo é você criar o seu design gráfico, né? Unir todas essas informações para você montar os seus posts. E aí eu vou utilizar do meu depoimento pessoal. Eu tenho conhecimento em Corel, Photoshop, mas para mim o melhor recurso para desenvolver graficamente tudo que eu preparo no escritório, apresentação para cliente, propostas, tudo hoje eu grafico no Canva. É um site excelente que tem diversos templates, então assim, serve muito de inspiração. Tem diversas opções e formatos para YouTube, Instagram, então assim, tem muitos recursos, é muito fácil de utilizar, então eu vou utilizar ele como exemplo para a gente montar o nosso. E aí a primeira coisa que vocês vão fazer, deixa eu vir para cá, é vir aqui na opção criar um design. E aí nós vamos montar um formato como esse daqui, ó, que eu tenho hoje. Se vocês abrirem o meu Instagram, olha só, todas essas postagens que estão aqui, elas estão aqui exatamente da mesma forma.
Como que eu crio isso? Eu crio uma imagem grande e depois eu fraciono ela em vários posts. E aí, o que vai acontecer? Cada post do Instagram, ele tem um formato de 1080 por 1080. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 posts na horizontal e 5 posts na vertical. Então, se eu sentar e organizar as informações de um post, eu vou ter 15 posts já organizados. Aí vem, assim, outras questões do marketing, que não é o meu objetivo tratar aqui, sobre os cuidados que você deve ter quando você planeja muitos posts para postar de uma vez, né? Então, assim, de repente acontece, sei lá, uma pandemia, o assunto muda completamente, e você precisa rever o conteúdo que você vai postar. Então é importante tomar esse cuidado e também não ficar assim uma coisa muito mecânica, né? Às vezes você quer postar uma coisa que aconteceu no dia, enfim, situações que podem acontecer. Mas eu utilizo a opção de criar essas grades do post, e para criar essa opção você precisa criar e dimensionar de forma personalizada essas dimensões, né? Então você vai colocar as medidas de 3.240 por 5.400, que é o quê? 1080 vezes 3, 1080 vezes 5. Então, se você quiser criar um formato menor, um formato maior, fica a critério de cada um. Então, vem aqui em criar novo design. E aí vai estar aqui essa imagem. Agora vocês vão trazer para essa imagem uma imagem que eu vou deixar disponível na descrição, que foi uma grade de divisórias de posts que eu criei para marcar as divisórias. Por exemplo, aqui termina um post e aqui começa outro, entendeu? Então, se eu tenho essa opção de trazer um elemento de um post para outro, eu preciso, então, dimensionar onde um começa e onde o outro termina, tá bom? Então, vocês vão pegar essa imagem, vir aqui no Upgrade, ou selecionar aqui e encontrar ela no seu computador, ou arrastar ela para cá. No meu caso, ela já está aqui nas minhas imagens que eu upei. Então, eu só vou selecionar ela e colocar ela aqui no centro da minha postagem. Então, pronto, ó, eu vou arrastar ela aqui, ajustar certinho, ok? E aí, eu vou colocar uma transparência nela para ela não ficar tão marcada. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Depois disso, nesse caso, eu vou usar de exemplo esse modelo aqui. Ó, então, o que ele tem? Ele tem alguns retângulos, alguns elementos, então tem uma variação de cores e uma variação de fonte. Eu já deixei aqui pré-preparado para mostrar para vocês, né, para não ficar muito longo o vídeo. Então, como que eu faço? Eu venho aqui em elementos, eu venho aqui e escolho, por exemplo, ó, formas. Eu pego aqui um quadrado, que pode virar um retângulo, que pode virar um quadrado menor, e aí eu vou organizando ele. Para quê? Para criar um fundo dos meus posts, né? Então, independente se é texto, se é foto, eu tenho esse fundo criado aqui. E como é que eu vou utilizar essas cores? Essas cores que estão aqui são as cores que eu encontrei aqui, ó. Os códigos das cores são esses. Como que eu faço para utilizar? Eu venho aqui, clico nesse quadradinho, então ele vai automaticamente copiar. Eu venho aqui nessa opção, deixa eu só arrastar para cá. Aqui, venho em nova cor e Ctrl V, colo aqui o meu post e aí a cor vai ser alterada. Então, observem que eu capturei essa cor aqui, que é a cor que está criada aqui. A mesma coisa eu fiz para todos os outros. Então, vamos supor, vou pegar esse azul aqui, ó, copiei, venho aqui e colei essa cor, tá vendo? E aí aqui eu automaticamente já criei a minha paleta de cores com as mesmas cores que tem aqui, tudo por causa do código. Porque vocês sabem, né? Pode variar a cor de um computador para outro, de uma tela para outra, então é importante você ter esse código para sempre ficar a mesma de forma organizada. E aí aqui vocês vão brincar com isso, gente. Arrastam para cá, organiza, pode usar outros elementos, ó, como eu coloquei aqui, então vocês vêm aqui de novo em elementos. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, pontos. Vamos ver o que aparece. Tem algumas opções gratuitas, tem outras opções que são pagas. Vou colocar... Ó, vou usar esse aqui, grátis. Eu posso alterar a cor. Então, eu vou escolher logo um desses aqui. Posso girar ele aqui, ó.
assim, 180 graus. Posso pegar esse daqui, posso arrastar para cá, subir ele. E aí, de repente, eu diminuo aqui, coloco essa florzinha aqui. Aí vai da imaginação de cada um, tá bom? Aí outros recursos interessantes são a opção de você deixar, aqui vai ser uma imagem, aqui vai ser um texto, se você optar pela opção de xadrez, então você pode vir aqui em elementos e utilizar aqui a opção de quadros. Tem muitas coisas legais, ó, que a gente chama de mockup, né, do celular, de computador, com formato tipo pincel. Então, ó, quer ver se eu colocar aqui, ajustar, ele vai aparecer em 2 posts automaticamente. O que significa isso daqui? Ele é um recorte. Então, se eu vier aqui selecionar, por exemplo, vou escolher qualquer imagem que eu achar aqui. Ó, essa daqui. Eu venho aqui, arrasto, e ela pega o formato que você colocou daquele quadro lá. Então, vou usar outro exemplo aqui, ó, qualquer um, gratuito também. Eu arrasto aqui e ele fica exatamente na posição que você já deixou determinado aquele quadro. E aí, aquilo que eu falei, se você também não quiser utilizar essa opção de deixar isso muito quadradinho, né? Você pode vir aqui, selecionei uma imagem, ela vai aparecer, você vai ajustar ela no tamanho que você quer e posicionar aqui com o seu fundo, ó. Então, aqui, observem que ele vai pegar praticamente 3 posts. Então, vai pegar um pedacinho aqui. E aí, aquilo que eu falei, tomar cuidado, né, em como interligar as informações. Você pode deixar o texto preparado. Então, colocar aqui, por exemplo, ó, insira seu texto. Então, você já deixa preparado, porque você sabe que aqui vai ter um texto. Ok? Feito isso, aí vocês vão organizar a imagem por completo. Você pode vir aqui na opção, antes de fazer isso, você vai selecionar e vai deletar o fundo, tá? Porque esse fundo só serve para você se organizar. Quando você vai baixar, ele deve sumir. Vem aqui na opção de baixar, baixa em PNG e pronto. Prontinho. Depois, uma outra opção que eu vou dar para vocês é o seguinte. Vou voltar aqui no começo. Vou colocar aqui, ó, criar design. E aí, eu vou colocar de 1080 por 1080, certo? Que é o tamanho do Instagram. Inclusive, vocês podem pegar aqui, por exemplo, buscar um template de redes sociais, encontrar o post do Instagram, já vai sair na medida certinho, tá bom? Venho aqui e aí eu vou colocar assim, ó, 1, 3, 4, vou fazer uma quantidade aleatória aqui. E aí, veja bem, deixa eu ver se assim vai funcionar. Aqui. Pronto. E aí, é uma dica muito importante, ó. Você vai diminuir aqui o seu navegador. E deixa eu vir para cá. E você vai abrir ele assim, ó. De forma que apareça de 3 em 3. E aí, este aqui vira um formato para você visualizar o seu mosaico também. Sem a necessidade de criar uma imagem geral, você deixa todos eles separados, mas você consegue visualizar como vai ficar no seu Instagram. Que é a mesma opção desse aqui, ó. Aí você pode utilizar a sua paleta de cores, usar os elementos, usar as mesmas fontes e visualizar como que eles vão para o Instagram sem nenhuma dificuldade. Cadê ele, meu Deus? Aqui. E aí vocês podem, ó, a mesma paleta de cores que eu usei lá, ó, ela vai aparecer se você for... Aliás, deixa eu corrigir. Quando você cria um novo design, a paleta de cores some. Mas se você selecionar aqui todos os elementos que estão na sua paleta de cores e copiar para lá, ele vai reconhecer as mesmas cores. Opa, peraí que não selecionou. Ele vai reconhecer as mesmas cores. E aí, você vai ter a sua paleta de cores já
bonitinho aqui, ó. Basta copiar todos. Bom, continuando. Depois que eu baixei, se vocês optarem pela opção de todos juntos, eu tenho que utilizar um site que se chama, ó, Image Splitter. Desculpa o meu inglês, gente, não sou a melhor pessoa para ele. Eu venho aqui, arrasto a imagem para cá. Para que serve essa opção? Para você fracionar os posts no tamanho certinho que vai para o Instagram. Então, não postem ele daquele jeito completo no Instagram, porque não vai funcionar. Você precisa fracionar as imagens para você postar uma a uma. Lembrando que aquela opção é para você comunicar de um post para o outro as informações e fazer como eu faço aqui, ó, quando interliga uma informação num post e no outro e vai criando um efeito legal no Instagram, tá bom? Bom, a imagem carregou, você vai definir, ó, quantos posts você vai precisar cortar. Eu tenho 3 colunas e eu quero cortar, por exemplo, 3 filas ou 4 filas. Aí basta você ajustar esse negocinho que aparece aqui, ó. Então, eu preciso colocar ele lá no último. Ó, daqui, ficar certinho. E aí, eu arrasto pra cá. Pronto. Então, aqui ele vai cortar para mim, ó, até aqui. Eu venho aqui na opção cortar imagem, automaticamente ele já vai cortar e vai baixar todas as imagens. Ó, todas as imagens estão aqui. Depois é só você extrair aqui do zip, ó, todas as imagens conforme nós criamos. Deixa eu abrir uma aqui pra gente ver. E pronto, agora é só postar no seu Instagram e ter o seu feed extremamente lindo e organizado. E aí uma última dica que eu vou dar para vocês, que eu utilizo para programar as minhas postagens. Então assim, eu também tinha uma dificuldade de, ai meu Deus, coloca vários despertadores, posta meio-dia, posta às 6, posta às 9, posta às 8. Tinha muita dificuldade, de repente estava fazendo alguma coisa, não podia parar. E aí eu perdi o time da postagem e não conseguia manter a frequência. Eu utilizei a MLabs por um tempo, mas eu soube que mudaram alguns algoritmos do Instagram e aí eles estavam boicotando algumas postagens feitas por outros mecanismos externos, porque eles estavam considerando como se fossem robôs, né? Então aí vocês sabem que quando o Instagram identifica os robozinhos, eles bloqueiam a publicação e aí você não tem um alcance muito bom. E aí eu soube que o estúdio de criação é uma ótima opção, por quê? Porque ele é da mesma empresa do Instagram, você consegue organizar as postagens e não vai ser considerado um robozinho, então a sua publicação não vai ser boicotada. E aí você consegue coordenar o horário da programação, da publicação, tudo certinho. Não tem segredo nenhum para mexer, basta você colocar aqui a opção de experimente agora, logar a sua conta do Instagram e já começar a programar os posts. Então nem vou alongar o vídeo mais detalhando essa informação, porque é muito, muito, muito fácil de mexer, tá bom? Então por hoje é só. Se esse conteúdo fez sentido para você de alguma forma, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E quando você for utilizar alguma das dicas ou das técnicas que eu ensinei aqui hoje, marque meu Instagram, @papo-para-arquiteto, ou utilize a hashtag papo-para-arquiteto. Eu vou adorar saber que fui útil de alguma forma no seu dia a dia profissional ou pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.